a mesma estrutura do que o Martin Lutero? Qualidade. Oi? Qualidade. Qualidade. Por quê? Oi? Não vi. Tem a ver com ser menos emocional. Menos emocional, né? Que mais? Ele achava que era um padrão, certo? Um padrão é como diz um ditado, se a roda está funcionando, não precisa inventar um outro método de transportar os seus objetos, né? Se alguma estrutura está dando certo, para que gastar tempo tentando fazer inovações, né? Então, com essa mesma estrutura e variações daquela estrutura, a gente vê que realmente a beleza é baseada no fato que a gente ouve a mesma coisa repetida, aquilo fica confortável para os nossos ouvidos, mas aí a gente quer um pouquinho de variedade, né? Mas a gente sempre gosta de voltar para casa, né? E a gente se sente em casa quando volta para aquilo que a gente já conhece. E tudo isso em proporção certa, né? Um pouco mais de peso, um pouco mais de tempo naquilo que é confortável, naquilo que é conhecido, e só um pouquinho naquilo que é novidade. É como uma boa cozinheira, né? Ela pega uma receita normal, sei lá, feijão, o que for, né? Aí uma boa cozinheira coloca só um pinguinho de alguma novidade, para dar um saborzinho, né? Se ela botar demais, aí fica sem ser feijão, né? Fica outra coisa, né? Mas sabe colocar na proporção certa. E um bom escritor de música que estudou as estruturas, que não porque alguém, quando eu estava estudando composição, o nosso seminário era muito pequeno, então tínhamos dois que estávamos estudando composição. Aí o meu colega, ele gostava de usar dissonâncias e acordes esquisitas e novidades, e o professor ficava falando, não, mas você só pode colocar isso na proporção certa, tudo mais, né? O que eu estava dizendo? Estou cansada. Então, só da gente, quando estuda a composição, não é que a gente tem um manual que diz, você precisa fazer isso e aquilo. E alguém lá de uns séculos atrás escreveu um manual inventando aquilo que era beleza, inventando aquilo que era a estrutura certa. Não, o que aconteceu? As pessoas que escrevem os livros sobre o que é composição musical boa, eles estudaram os mestres do passado, especialmente Bach, né? E aí eles passam para a gente os segredos que eles aprenderam de estudar os mestres do passado. E na minha época, quando eu era jovem, todo jovem estava se rebelando contra qualquer coisa que era regra, qualquer coisa que era autoridade. Vocês são bem mais obedientes, né? Mas na minha época era aquela época dos hippies, da rebeldia, tudo que era estabelecimento era ruim, esse tipo de coisa. Mas se a gente estudar aquilo que tem sido comprovado como beleza, como aquilo que dá certo, como a estrutura que fica agradável ao ouvido, né? Para que brigar contra aquilo que já é comprovado, né? Então, um bom escritor de música estudou aquilo que tem dado certo no passado, aquilo que tem sido belo no passado, e passa isso então para frente. Aí que está um pouco o problema das músicas contemporâneas. São escritas por pessoas
amadores que nunca estudaram música, né? Que nunca pararam para pensar o que é uma coisa bela, o que é uma melodia que fica fácil para a congregação aprender e para as pessoas poderem lembrar para cantar esse hino em casa enquanto está lavando louça, né? E então coloca corinhos onde a melodia vai, e cada frase é uma coisa diferente, e não tem nada de unidade, não tem nada que faz isso ficar uma entidade, tem uma palavra que está me fugindo, uma entidade unida, né? Não é isso, mas tá. Tem uma palavra assim? Coesão? Coesia. Seria? É uma palavra? Coesão. Onde tudo entra, as partes entram em caixa. Obrigada. Ok. Então, 1907, primeiramente foi publicado o Cantor Cristão. Gente, 1907. Pois não. Alguém falou? Se a gente falar, vai atrapalhar muito o seu tempo aí com o conteúdo? Não. Eu estou sentindo um pouquinho de falta na história. Não sei se foi proposital, se a senhora pulou, para não entrar nas questões mais complicadas, mais simples, mas assim, a lacuna que eu estou sentindo aqui na história é quando é que essa música boa, assim, mais técnica, foi lá para a África e veio meio misturada para os Estados Unidos, que eu acho que uma parcela agrícola, a música gospel que se tem no Brasil hoje, grandemente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos exportou muitos dos ritmos, que na verdade eram polirritmos, e isso influenciou muito a nossa música aqui, para ter muita síntese, essa isso, variedade. Na música secular, talvez ouvimos as influências da música folclórica da África. A maior influência teria sido aqueles hinos que os escravos cantavam. Eu falei que alguns dos hinos deles estão com os nossos hinários. Que nem Falar pelas Montanhas, um hino de Natal. Falar pelas Montanhas. É um desses hinos que vem dos escravos dos Estados Unidos. Mas realmente, mesmo que os ritmos africanos afetaram a música popular, o rock e tudo mais, aquilo não tinha entrado na igreja até só umas décadas atrás. Então essa variedade de 1906 ainda não é uma contaminação desse tipo? Não. Boa pergunta. Ok. Aí a gente tem as guerras mundiais, tem as cantatas de John Peterson, que até a editora, eu acho que editou algumas, que talvez só a igreja cantou, mas era mais uma música light, né? Já que as cantatas de Bach são bem complicadas, né? E poucas igrejas teriam condições de apresentar uma cantata dessas na sua festa de Natal, o John Peterson começou a publicar cantatas mais simples, onde o acompanhamento no piano era num nível assim de alguma pessoa de estudo médio no piano, né? E agora o seminário do Crato está publicando algumas cantatas que estão sendo escritas hoje para esse mesmo propósito, né? Para uma igreja de porte média poder apresentar uma festa de Natal. Aí tem o modernismo e os hinários que estão sendo publicados para acompanhar igrejas que tinham abandonado os fundamentos da fé, mas aí eles ainda se reuniam. Então, se você não está adorando Deus verdadeiro, o que você faz na igreja? Você prega
auxílio social, e você prega assim, você deve ser bonzinho, esse tipo de coisa, né? Então, no seu apêndice, eu dei um exemplo de 2 páginas do Inário para o Culto Cristão, que não tinha sido publicado ainda. O que eu fiz com isso? Mas que dá um exemplo do que eu estou falando. Apêndice 4, número 3, da Igreja Fundamento. Vocês conhecem esse hino? É um hino escrito no final do século XIX. Tem doutrina muito boa. Na igreja ser um lugar onde os crentes se reúnem para adorar a Deus juntos e ensinar e administrar um ao outro, está meio perdido neste hino mais novo. Tem outros hinos
em outros hinários, se você procurar hinários daquelas igrejas que são bem modernistas mesmo, que não pregam nada dos fundamentos do evangelho, você vai ter essa tendência até mais. Bom, falando então do hinário para o culto cristão, nos Estados Unidos, em 1956, saiu um novo hinário, onde eles voltaram para alguns hinos esquecidos da antiguidade. Eles pegaram hinos que vieram de diversos campos missionários, que nem da Índia e assim por diante, e eles colocaram alguns estilos mais folclóricos e tudo mais. Aí que a gente teve o escândalo de que se eles tinham deixado para fora o hino Só no Sangue, né? Falando, são modernistas, estão negando o sangue de Jesus Cristo, né? E assim por diante. A versão brasileira, então, é o hinário para o culto cristão. E apesar do hinário para o culto cristão ter muitos hinos de baixa qualidade, ou hinos onde estão usando ritmos mais dançantes, como aquele exemplo que eu coloquei da Rosilena Landenberg, ontem à noite, que eu coloquei um ritmo mais retinho, né? E este aqui do Almir Rosa, realmente são músicos bons que eles contrataram para colocar músicas novas, e onde eles acertam muito bem, né? Mas onde eles erram feio. Então seria o hinário que você usaria com muito critério. Hoje em dia, se você olhar no site da JUERP, a Convenção Batista, você pode encontrar no site uma maneira de comprar os direitos de usar o hinário deles online. Tem também o cantor cristão, e junto com isso você tem o direito de usar as transparências que eles providenciam e as partituras das músicas. Então, se você está montando um culto onde você vai projetar a música e você vai fazer uma cópia do pianista ter no seu caderno durante aquele culto, você tem esse direito de fazer isso. Eu tenho direito, eu tenho comprado aquele que é para uso de uma pessoa individual. Então eu tinha no meu computador antigo a aplicação, né? E eu podia acessar todos os hinos do cantor, todos os hinos do hinário do culto cristão, e abaixar tanto o PDF com a partitura, como a transparência, e muitas vezes também tem um negocinho MP3 para você ouvir a música, né? Se você vai usar na sua igreja, aí você precisa comprar os direitos para fazer isso assim para a congregação toda. Mas é muito mais em conta do que comprar um hinário individual para cada pessoa da sua igreja, né? Então é uma opção, é uma maneira legal, dentro da lei, nesse sentido de legal, né? De você projetar os hinos durante o culto de maneira que os músicos e os autores estão recebendo seus devidos direitos e a gente está dentro do padrão da lei. Nesse tempo, 1960 e tal, começou esse trio do Bill Gaither, que era ele, a esposa e o irmão dele. Começaram a montar show de música gospel. Primeiramente, eles usavam aqueles cânticos especiais, evangelísticos do século XIX, mas ao passar do tempo, eles iam ficando mais e mais populares, e eles queriam abrir o leque das pessoas que eles estão atraindo. Aí eles começaram a usar ritmos de rock, ritmos de disco, e assim, né?
e virou um show mudando, não dá pra